essa dívida que eu estou falando aqui para vocês é uma dívida que envolve não apenas o Brasil, mas também envolve Portugal. E muitos caem nessa dívida quando chega aqui. Mas a verdade é, pessoal, será que essa dívida que eu vou falar para vocês aqui no final desse vídeo, você vai tirar sua conclusão, é benéfica ou é algo maléfico? Eis a questão. Fala pessoal, beleza? Esse vídeo merece o seu like, certo? Deixa o seu like nesse vídeo, porque o like é muito importante aqui no canal, certo pessoal? Se inscreve também nesse canal e deixa seu comentário aí para engajar nesse vídeo. Pessoal, esse vídeo aqui é para quem está se preparando para vir para Portugal, certo? Está se preparando, está vendo como é a sua viagem, se preparando para vir morar aqui nesse país. E eu queria conversar aqui abertamente com você sobre algumas possibilidades para você chegar aqui, certo? E quando você chegar aqui também, entender algumas questões que eu vou falar para você nos próximos minutos. Pessoal, há vídeos no YouTube aí de brasileiros, certo? Que para chegarem aqui fizeram empréstimos, certo? Fizeram dívida no Brasil e chegaram aqui com um valor em euros para começar a sua vida. E depois de um tempo começaram a pagar essas dívidas no Brasil. Outros nem tanto, né? Outros chegaram aqui e simplesmente deixaram o nome sujo no Brasil com essas dívidas lá. Só que eu não queria falar desse tipo de dívidas, certo? Eu queria falar de um outro tipo de dívida. E essa dívida que eu vou falar para você aqui não é uma dívida que você tem apenas no Brasil, mas uma dívida que você faz aqui também. E dívida é algo que você precisa fazer para ter algo, né? Se você quer comprar uma casa, você faz dívida no banco para pagar essa casa. Se você quer comprar um carro, você também faz dívida no banco, financia o carro para comprar uma casa. Para isso eu vou simplificar o que eu quero dizer aqui para você no meu próprio exemplo. Aí na sua tela está aparecendo um contrato, certo? De 2 terrenos que eu quase assim bateu na trave. Quase eu comprei esses 2 terrenos no Brasil, certo? Eu vou explicar para você como foi o processo. Quando eu cheguei aqui em Portugal, comecei a trabalhar, juntei um dinheiro e tudo mais e pensei, eu preciso investir no Brasil, eu preciso investir em alguma coisa lá, principalmente na minha cidade natal. Eu preciso construir uma casa, preciso fazer alguma coisa lá, para quando eu chegar, ter alguma coisa para dizer assim, venci na vida e mostrar às pessoas que o tempo que eu passei aqui não foi em vão, certo? Foi um tempo bom que eu ganhei dinheiro e consegui comprar alguma coisa lá. Então o que eu pensei, vou comprar terrenos lá e quando chegar posso até vender pelo dobro do preço ou então construir uma casa. Se eu não morar, eu alugo essa casa, enfim, os terrenos são meus. Foi o que eu fiz, entrei em contato com um corretor de imóveis, meu irmão trabalha com casas no Brasil e tal também, foi lá ver os 2 terrenos, mandou fotos, mandou vídeos do terreno e tal, e comecei a conversar com esse corretor e pronto, ele fez esse contrato aí, certo? Eu precisava dar uma entrada de 2.000 e qualquer coisa reais, certo? E depois as parcelas eram 168. E se eu comprasse os 2 terrenos, ficava mais ou menos esse preço aí que está aparecendo no contrato. Então eu calculei, bem, eu ganho X por mês, as minhas despesas são X, então eu consigo tirar esse dinheiro por mês, né? Fazer essa dívida no Brasil e tal, e conseguir pagar esses 2 terrenos em X anos, certo? Daí fiz o contrato, pedi um cara para fazer o contrato, o corretor fazer o contrato e eu ia pagar os 2 terrenos, meu irmão, ia pagar mesmo. Por quê? Porque para mim era um investimento. Eu estava investindo no Brasil, estava pegando esse dinheiro que eu estou ganhando aqui e colocando dinheiro lá, né? E meu irmão disse, Igor, vou dizer uma coisa para você, se você juntar o dinheiro desses 2 terrenos que você está comprando, juntar mesmo, e der à vista, você consegue pagar quase pela metade do valor. Ele me disse, né? Não precisa ficar pagando esse tempo. Junta esse dinheiro aí e tal, e você consegue pagar à vista pela metade do valor. E eu fiquei pensando nisso, né? E o corretor sempre em cima, vamos fazer o contrato. Só, pessoal, que eu comecei a entender que aquilo que você compra no Brasil, certo? Aquilo que você compra no Brasil, por exemplo, uma casa lá, certo? Ou um terreno lá, não se torna apenas uma dívida de lá, que eu tenho que ter compromisso lá, mas uma dívida também
cá em Portugal, aqui nesse país, é uma dívida que você vai ter até você terminar de pagar lá, ou quando você voltar para o Brasil, conseguir logo um emprego rápido para continuar pagando aquilo, porque é 10 anos, 15 anos pagando. E será que você e eu vamos morar 10 ou 15 anos aqui? Então, a dívida que eu ia contrair no Brasil, eu também estava contraindo essa dívida aqui em Portugal. Isso me fez pensar bem se eu comprava ou não aquele terreno. Ou se era melhor seguir o conselho do meu irmão. Se eu juntar esse dinheiro e der logo à vista, eu pagaria mais barato, certo? E não teria tanto tempo para pagar e tinha que trabalhar aqui. E o que aconteceu? Pensei, oh meu Deus, será que o que é que eu faço? Certo? E aí, na mesma semana, conheci um outro colega meu que tinha comprado uma casa no Brasil, né? Um apartamento no Brasil, em São Paulo, por 220 mil reais. E eu percebi, né, a maneira como ele lidava com o trabalho. Ele tinha que trabalhar os fins de semana, a mulher também, o dinheiro da mulher era tudo para comprar. E às vezes, quando não aparecia um serviço para ele, ele ficava meio assim louco. Por quê? Porque tinha que ter dinheiro para pagar lá. E a dívida se tornou não só lá, mas aqui também, porque precisa ter aqui para ter lá. Você precisava dar o seu jeito de qualquer forma. E nessa mesma semana que eu vi a atitude dele lá, eu pensei, não posso fazer essa dívida agora. Não posso fazer essa dívida agora. Eu preciso me organizar mais, certo? E será mesmo que aquilo é um bom investimento, comprar terrenos no Brasil, comprar casas no Brasil, logo assim que você chega aqui? Porque quando eu pensei, eu tinha mais ou menos um ano e alguma coisa aqui, certo? Ou será melhor se eu fizesse um programa na minha cabeça e pensasse, se eu juntar 300 euros por mês durante um ano, certo? Eu poderia dar aí logo uma entrada boa, certo? Ou mesmo comprar um terreno mais barato à vista e não teria dívidas nenhuma, certo? Então comecei a pensar sobre isso e vi que o melhor caminho, na minha opinião, por isso que eu vou perguntar a sua no final, era não se endividar no Brasil e nem se endividar aqui também. Porque você tinha que dar os pulos quando as coisas começassem a apertar, certo? E os arrendamentos estão aumentando, as coisas estão aumentando. Então, e no Brasil também tem esses juros que todo ano cresce em cima dessas compras. Então, você começa pagando, vamos dizer, 200 reais. E daqui a pouco, em 5, 6 anos, você está pagando 400. Será que você consegue fazer esse jogo? Então, tudo isso eu comecei a colocar na caneta e pensei, não é viável para mim. Então, pessoal, o meu exemplo aqui talvez possa ajudar você a entender bem essa questão, porque muitos de nós brasileiros, quando chegamos aqui em Portugal, a tendência é ganhar dinheiro. Eu venho para cá para ganhar dinheiro e juntar esse dinheiro e comprar alguma coisa no Brasil, para não voltar de mãos vazias. Mas essa ânsia de sempre ganhar dinheiro e investir logo lá, né, e comprar coisas lá, muitas vezes pode ser prejudicial, porque você acaba contraindo não só uma dívida lá, mas uma dívida também aqui, certo? Então, eu pergunto para você, será que se eu me endividar no Brasil, mesmo ganhando em euro, aproveitando o câmbio da moeda, isso será benéfico para mim agora, certo? Ou será algo ruim a longo prazo? Então, esse é o meu pensamento para você, essa é a minha pergunta retórica para você. Na minha opinião, isso seria muito ruim. Eu estudei. É preferível juntar esse dinheiro e comprar algo à vista do que ficar parcelando, 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 os juros lá aumentando, as coisas aqui também aumentando, daqui a pouco eu não consigo pagar. Isso seria muito ruim para mim. Então, pessoal, antes de você investir o seu dinheiro no Brasil, certo? Junte, invista o seu dinheiro na sua poupança aqui em Portugal. Se esse é um conselho que eu fosse dar para as pessoas que estão pensando em chegar aqui e logo fazer dívidas, né? Dívidas no Brasil, a minha resposta para isso é: junte dinheiro aqui. Coloque numa poupança em euro todos os meses, se você conseguir, junte esse dinheiro, certo? E se possível, depois que você tiver essa reserva em euro, você faz o câmbio e compra algo à vista logo lá. Porque fazendo isso, você vai ter menos dor de cabeça. Então, essa foi a minha conclusão. Então, espero ter ajudado você a entender essa questão aqui, que não é fácil. Não é fácil logo chegar aqui e comprar algo lá, demanda muito tempo. Mas se você for pensar em investir lá,
junte aqui primeiro e tente comprar à vista lá. Então essa é a melhor dica que eu poderia dar para você nessa questão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se mereceu o seu like, deixa o seu like e até o próximo vídeo e valeu!